E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ao Cubo. Dando continuidade à nossa playlist de trigonometria, hoje veremos seno, cosseno e tangente e arcos côngruos no ciclo trigonométrico. Beleza? Então, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever, já chega deixando o like para ajudar a gente no compartilhamento do vídeo. Ao pessoal que já é inscrito, ajuda aí a compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Beleza? No mais, sem muita enrolação, bora para a aula. Então, para você entender de uma vez por todas aí essa questão das relações trigonométricas no ciclo trigonométrico, seria bom você ver essa aula aqui, que a gente começou na semana passada, né, sobre ciclo trigonométrico. Eu acho que vai te ajudar a entender melhor. Mas, basicamente, o conceito parte de lá. Olha, eu tinha dito anteriormente que o ciclo trigonométrico ele é dividido em quadrantes, certo? E que você avalia os quadrantes sempre, né, nomeia os quadrantes no sentido anti-horário. Então eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A circunferência ela foi dividida em 4. Se uma volta completa da circunferência mede 360 graus, cada quadrante tem 90 graus, certo? Então, disse também que aqui é um plano cartesiano padrão, onde a gente tem a abscissa x e a ordenada y. Só que, em trigonometria, dizemos que essa reta, a abscissa, no caso, aqui seria o x, ela é a reta dos cossenos. E a reta, que é a ordenada, que é o y, é a reta dos senos. Certo? Lembra o seguinte, que eu tinha dito que o ciclo trigonométrico é feito com uma circunferência de raio 1. Então, o maior valor e o menor valor obtido através do cálculo de seno e cosseno é 1 ou menos 1. Por causa disso. E você vai entender o porquê. Considerando aqui como a questão que eu te falei lá do plano cartesiano, a gente tem o seguinte, para os sinais. Com base nos sinais, a gente tem os sinais de seno. Os sinais do seno, você tem lá primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Em cada quadrante, o seno assume um sinal diferente. Isso é importante você observar. Olha comigo aqui, ó. Que legal. No primeiro quadrante, o seno é como se fosse a reta y. Então, no primeiro quadrante, ele está acima da origem. A origem é o encontro das duas retas. Então, nesse caso, no primeiro quadrante, o seno é positivo. No segundo, também ele está acima da origem. A reta vertical está acima da origem. Então, ele também é positivo. No terceiro e quarto, ele está abaixo da origem. Então, é negativo. O cosseno também absorve os sinais da reta origem dele. Ó, e quarto quadrante, né? Então a gente tem, fazendo aqui rapidinho. No primeiro quadrante, o cosseno é a reta x. Então ele está à direita da origem. Tudo que está à direita da origem é positivo. Então, o cosseno no primeiro quadrante é positivo. Tudo que está à esquerda é negativo, à esquerda da origem, considerando a reta horizontal, certo? Então, nesse caso, no segundo quadrante ele é negativo, no terceiro quadrante ele é negativo e no quarto quadrante ele volta a ficar à direita do zero. Então, ele volta a ficar positivo. Então,
com base na ideia desses sinais, a gente tira também os sinais da tangente. Tangente, mais adiante aqui, a gente vai até dar uma olhada melhor nessa questão da tangente. Terceiro quadrante, porque ela é bem importante, principalmente para a galera que às vezes não vai prestar o Enem, mas pensa em prestar algum vestibular. Essa parte de trigonometria, os vestibulares costumam ser bem específicos com relação a ela. Mas olha só, a tangente, a gente sabe que ela é seno sobre cosseno. Então, o resultado dos sinais da tangente, na verdade, é a multiplicação dos sinais do seno e cosseno. Então, repara, ó, no primeiro quadrante, eu tinha mais e mais. Mais vezes mais vai dar mais. No segundo quadrante, mais vezes menos dá menos. No terceiro quadrante, menos vezes menos dá mais. No quarto quadrante, menos vezes mais dá menos. Então, os sinais da tangente ficam positivos no primeiro e terceiro quadrante e negativos no segundo e no quarto quadrante, certo? Mas e a ideia dos valores do seno e cosseno? De onde surgiu? Ó, basicamente é isso. Quando você vai calcular um valor, digamos aqui, né? Vou calcular esse aqui, que eu vou chamar de 30 graus. Aqui assim, ó. Aqui. Aqui eu vou marcar aqui embaixo. Tá certo? Então, digamos que esse aqui seja 30 graus, certo? Eu até fiz algumas subdivisões aqui, dividindo tudo de 30 em 30, para facilitar a visualização. Não sei se eu consegui facilitar, né? Mas olha só. Digamos que você queira saber o seno e cosseno de 30 graus. Entenda o seguinte, a circunferência tem raio 1, não é isso? Então, se eu marco 30 graus aqui, o cosseno de 30 é a distância da origem até esse ponto. Por isso que eu te falei que o maior valor possível é 1 e o menor valor possível é menos 1, porque o máximo que chega é na extremidade da circunferência. Daqui veio aquele valor que você conhece, cosseno de 30, né? Cosseno de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Se você fizer ali uma aproximação, você vai achar mais ou menos 0,85, que é quase 1, por isso que ele está próximo aqui, entendeu? E o seno? O seno, ele é a medida que bate aqui, ó. Certo? Essa daqui. Repara que ela dá no meio dessa reta aqui, de 0 até lá. Por isso que o seno de 30 é meio. Tá certo? Então, sempre que você tiver um ângulo ali, na verdade é a distância que dá no raio da circunferência. É onde o ponto toca no raio da circunferência. Então, por exemplo, o seno e cosseno nada mais é do que as coordenadas desse ponto aqui, certo? Então, seno de 60 é a mesma coisa, vem aqui para cima. Repara, então, que esses valores, todos eles vão oscilar dentro disso. Como assim? Devido à distância que eles têm do eixo. Por exemplo, aqui eu fiz de 30. Repara que se você prolongar aqui, ó, já deu para ver que a minha divisão aqui ficou errada, mas vamos lá. Opa! Aqui, vou desmanchar esse para não te confundir. Ó, se eu vir aqui, nesse ponto daqui, se você reparar bem, esse ângulo aqui também é de 30. Ah, mas esse aqui não vai ser 30, porque é a volta toda até chegar ali, né? No caso, a gente vai fazer, ó, todo esse percurso aqui
até chegar ali. Então não é 30. Sim, ó, até aqui é 180, não é isso? Então se eu andei mais 30, esse arco todo aqui, ele vai medir 210, que é 180 mais 30. E se eu te perguntar qual que é o seno e o cosseno de 210? Fácil. Isso é o que a gente chama de arcos côngruos. São arcos que têm o mesmo valor de seno, cosseno e tangente, as relações são as mesmas, só que estão em posições diferentes no ciclo trigonométrico. Como que eu calculo então esses valores? Por exemplo, eu posso dizer que o seno de 30, o seno de 210, de 30 já está ali, né? De 210, ele vai ser quanto então? Pensa, 210 está no terceiro quadrante, certo? No terceiro quadrante, o seno é negativo, concorda? E ele forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Se ele forma o mesmo ângulo daqui, quer dizer que ele toca no mesmo ponto, ou seja, ele também é meio. Como ele está no terceiro quadrante, então ele é negativo. Então ele seria menos meio. Isso é o que a gente chama de arco côngruo. Ah, Anderson, não entendi muito bem. Olha o cosseno. O cosseno de 210 vai ser a mesma coisa do cosseno de 30, porque o ângulo aqui com a horizontal é o mesmo, certo? Então, pensa comigo. O cosseno no terceiro quadrante, repara que ele está à esquerda do zero, cosseno, né? A reta horizontal, ele está à esquerda do zero. Então, no caso, se ele está à esquerda do zero, ele é negativo também. Então, cosseno de 210 vai ser negativo igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Esses valores de seno e cosseno de arcos maiores sempre vão ser encontrados da mesma forma. Quer ver? Observa. Olha só, imagina aí que você tenha uma situação que você precisa saber qual o valor do seno de 1860. Ah, Anderson, mas aí é maior que 360, como que eu faço? Transforma ele para um número menor que 360. Assim, ó. 1860, se eu dividi-lo por 360, eu sei que ele deu várias voltas até parar em algum ângulo. Então, vamos pensar. 1860 dividido por 360 vai dar 5, que dá 1800, me sobram 60. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ângulo foi uma situação que deu 5 voltas e parou no ângulo de 60 graus. Ou seja, ele deu 1, 2, 3, 4, 5 e veio aqui, ó, e parou mais ou menos aqui no ângulo de 60 graus. Se ele parou no ângulo de 60 graus, quer dizer que o seno de 1860 vai ser igual ao seno de 60, que é nada mais, nada menos que raiz de 3 sobre 2. Anderson, mas como que você sabe esses valores? Esses valores estão numa tabelinha que a gente explicou na aula sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá certo? Mas então, como que isso vem no exercício? Então, presta atenção, se liga aí, que é hora da prática. Olha aí, ó, o exercício diz assim: os biólogos de uma reserva ecológica descobriram que a população P de animais de certa espécie presente na reserva variava durante o ano segundo a fórmula PT é igual a 500 menos 150 cosseno de T mais 2π sobre 3, onde T é o tempo medido em meses e T igual a 1 corresponde ao mês de janeiro. A população de animais dessa espécie na reserva no mês de novembro será...
Então, exercício até bem interessante, que caiu muito semelhante no Enem do ano passado. Me parece que foi a questão 176, se eu não me engano, na prova azul do ano passado. Mas acompanha comigo o processo de resolução, não é difícil. Mês de novembro, se janeiro é 1, novembro é 11, tá? Então, a gente pode dizer que T é igual a 11, correto? Se eu substituo aqui, então eu tenho que o P11 vai ser 500 menos 150 cosseno de 11 mais 2π sobre 3. O P11, então, vai ser 500 menos 150 cosseno de 13π sobre 3. Concorda comigo ali? Então, se a gente tem cosseno de 13π sobre 3, Anderson, eu não sei, eu acho difícil fazer isso com π. Existem regras, gente, para você fazer. Eu estou tentando explicar de uma forma mais tranquila de ser feito, sem usar muito conceito matemático. Então, vamos fazer o seguinte, se eu transformar isso para grau, olha, vou fazer aqui no cantinho para não misturar. 13π sobre 3, se eu substituir o 180 aqui, ó, e dividir, eu vou achar 60, concorda comigo? 60 vezes 13 vai dar 780, certo? Ou seja, 13π sobre 3 é 780 graus. O que é 780 graus? Se você divide por 360, você acha 720 sobre 60. Ou seja, dá 2 voltas e para no ângulo de 60 graus. Ou seja, cosseno de 13π sobre 3 é o mesmo cosseno de 60, certo? E cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2. Então é só substituir. Então você tem, ó, 11 vai ser 500 menos 150 vezes 1 sobre 2. O P11, então, vai ser 500 menos 75. Então, a gente vai ter que o P11 vai ser 425 animais. Então, exercício bem tranquilo e com uma aplicação muito legal do conceito de arco côncavo. Tranquilo? Então agora faz o seguinte, não esquece de deixar o like para ajudar a gente no compartilhamento desse vídeo, pega aqui sua lista de exercício para praticar, se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários, eu vou fazer o possível para te ajudar, beleza? No mais, muito obrigado, valeu!